Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. Hoje nós vamos começar o nosso programa falando com você, cidadão, que às vezes é apelidado de consumidor, né? As relações de consumo que você tem, né, na sociedade. E para poder tratar desse assunto, nós temos aqui o doutor José Vieira, né, advogado com atuação constante nessa área. E também temos o doutor Fernando Martins, que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB-DF, né? Isso mesmo. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigado, deputado. Boa tarde. É uma honra estar com vocês aqui. É uma honra poder participar do seu programa. Bom, a honra é toda nossa, né, doutor Vieira? Boa tarde, deputado Raimundo Ribeiro. Muito obrigado pelo convite. Você sabe que, às vezes, em conversas, bate-papos, né, que muitas vezes a gente vai aí para as universidades, para as escolas, né, quando eu conto para as pessoas que até 1988 não existia constitucionalmente a figura do consumidor, o pessoal se espanta, né? Porque, na verdade, os órgãos de controle surgiram a partir da Constituição Cidadã, né? Da Constituição de 88, né? Mas as pessoas se espantam. E como que era antes, né? Exatamente. A partir do comando da Constituição, né, que começou a legislação, se criar a legislação específica para tratar da relação de consumo, né? Aí vem o Código de Defesa do Consumidor, vem as legislações específicas para cuidar dessa relação entre fornecedor e o consumidor, o destinatário final do serviço ou produto. Mas me diga uma coisa, e a comissão como é que está lá na OAB? Tem recebido muitas reclamações? Constantemente recebemos reclamações dos consumidores nas mais variadas temáticas das relações de consumo, e vai desde o transporte aéreo, passando por telefonia, passando por problemas de cartão de crédito. E o que nós percebemos é que ainda falta muita informação. Na verdade, o consumidor, muitas vezes, ele nos procura para saber se tem o direito. Então, na verdade, no primeiro momento, não vem nem a reclamação, vem, na verdade, a dúvida. Então, a comissão é instada, é procurada para esclarecer direitos e deveres, né? Certamente porque o consumidor tem que ter a noção que ele tem direitos, mas ele tem deveres também, e ele deve cumprir esses deveres para poder exigir os seus direitos. Então, a comissão ela vem procurando informar. Como a gente faz isso? Nós frequentamos faculdades, escolas. No mês que se comemora o aniversário do Código, nós vamos para a rodoviária do Plano Piloto, instalamos uma tenda e ficamos uma semana lá, manhã e tarde, à disposição de toda a comunidade, porque entendemos que ali é onde vão surgir as maiores demandas. Uma cartilhazinha, Exatamente. Folheto, alguma coisa assim, né? Cada ano a gente cria algo diferente. Tem ano que a gente faz um folheto mais voltado para a relação de escola, depois outro ano para a relação hospitalar. E aí os advogados, de forma voluntária, espontânea, graciosa, vão à rodoviária e ficam ali uma base de 10 advogados por turno atendendo essa população. Obviamente, naquele momento não há como fazer um encaminhamento direto judicial, mas pelo menos uma orientação inicial ali é prestada e, se for o caso, encaminhada aquele cidadão a procurar um advogado e, não tendo condições de custear, a Defensoria Pública, os núcleos de prática jurídica ou o próprio PROCON, que é um instituto importante para realizar e defender o consumidor nas suas demandas. Que beleza. O Vieira, né, além de ser um dos idealizadores aí da comissão no âmbito da OAB, né, ele dirigiu o PROCON também, né? Ninguém diz, mas tem mais de 30 anos. Né? E o doutor Vieira podia dizer para a gente, Vieira, na época que você esteve no PROCON, qual era a reclamação? Era principalmente contra qual o principal setor que era mais reclamado? Evidentemente, deputado Raimundo Ribeiro, a área que mais dava trabalho lá para a gente era a área de telefonia. A área de telefonia, essa era campeã no descumprimento. A droga, você fica falando com a pessoa, mas você não está vendo, né? Justamente, era campeã no descumprimento da lei de direito do consumidor. E, na verdade, existia uma variedade de reclamações. O caso autêntico, deputado Ribeiro, que eu queria dizer,
é que, evidentemente, o cidadão ainda tem pouco conhecimento, né, doutor Fernando? Exatamente. Dos seus direitos do Código de Defesa do Consumidor. Porque o cidadão vai à loja, compra um produto e aquele produto ele tem uma garantia. Se for produto durável, ele tem uma garantia, no mínimo, de 1 ano. Às vezes é aquela história, você pega uma pessoa qualquer para fazer a instalação de uma geladeira ou de um ar-condicionado, e que não seja credenciado pela própria indústria, e se aquele aparelho der defeito, a indústria não cobre. Agora, se você tiver, isso precisa que o consumidor esteja atento, principalmente ar-condicionado, que tem uma garantia de 1 ano. Ele precisa se utilizar do serviço das empresas credenciadas pela indústria. Porque tem um caso aí bem evidente, que até eu estou um pouco fora da área de direito do consumidor, doutor Fernando, mas eu continuo recebendo e-mails, perguntas. Ver assim, ele passa, deixa a semente e vai voando, sabe como é que é? Vai andando. De forma que eu recebi já uns 2 e-mails agora, esta semana, de um cidadão que comprou um ar-condicionado. Ele chamou justamente a empresa credenciada pela indústria, e nesse ponto aí ele foi até eficiente, e o ar-condicionado, 1 semana, deu defeito. Não tinha, vazou todo o gás. Ele chamou, comunicou à indústria, a indústria pediu que a empresa credenciada fosse in loco consertar, consertou, 2 horas depois o ar-condicionado deu defeito. E agora ele me passou um e-mail me perguntando o que fazer. Olha, você recorra à indústria e não aceite mais esse ar-condicionado, porque ar-condicionado já foi substituído peça novinho, substituído peça, e esse ar-condicionado tem que ser substituído. Porque você comprou, foi um novo, não foi? Foi um novo, tá certo? E aí, essa questão é que precisa que o consumidor esteja atento. É questão de esclarecimento mesmo. Esclarecimento. Né? Agora, ele levou uma vantagem nessa questão, porque ele se utilizou da empresa credenciada pela indústria. E agora a indústria vai ter que substituir o aparelho de ar-condicionado. Então, eu trazer para vocês um problema que acontece, né? As pessoas já me falaram várias vezes, né? O sujeito compra um carro novo, né? Normalmente na concessionária, né? Quando você compra o carro novo, você diz assim, opa, tenho garantia, tenho isso, tenho aquilo, né? Aí, o que acontece? Você deu um problema qualquer, vamos supor, você bateu, aí precisa trocar uma peça. A pessoa que me relatou, esse caso, a concessionária ficou com o carro dela 60 e poucos dias. Porque tem que trazer peça de tal lugar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quer dizer, eu até entendo que pode botar um outro carro em substituição. Não é nada disso. É absurdo você passar mais de 15 dias com o carro dos outros. Exatamente. Né? Mas as concessionárias, como elas têm a exclusividade, elas impõem a regra e quem paga a conta, que deveria ser o artista principal, que é o consumidor, fica sujeito a esse tipo de coisa. Né? Exatamente. Essa demanda específica ela é bem rotineira e é um problema enorme para o consumidor. Na verdade, como que o tribunal aqui de Brasília vem entendendo essa situação? Quando o carro novo, adquirido, ele apresenta algum defeito, a concessionária ela tem um prazo de 30 dias para realizar o conserto. Depois desse prazo, o consumidor não é obrigado a continuar com o carro. Ele pode requerer a rescisão do contrato e o retorno ao estado anterior. Significa dizer o quê? Receber o dinheiro de volta e entregar o carro. Ou, outra opção, seria... comprar outro carro. A concessionária entregar um outro carro. Ou, uma terceira, um abatimento no preço. Porque pode ser que seja um defeito, por exemplo, um defeito no som. Pode ser que o consumidor não ligue muito para aquilo ali. E ele pode falar, olha, se me der um desconto de 10 mil reais, 5 mil reais, eu fico com o carro com esse defeito mesmo. É uma opção do consumidor, mas veja, é bom indicar que isso é uma deliberação do consumidor e não do fornecedor. É uma faculdade. É uma faculdade. São as opções que são dadas. Ele pode rescindir o contrato, ele pode
pegar um outro bem da mesma equiparação de preço e qualidade, ou ele pode, então, acordar um desconto com a concessionária. Mas isso é muito corriqueiro. As maiores reclamações que nós recebemos no sentido de veículo passa por aí. Defeito de alguma peça que tem muita dificuldade em em aquele bem ser consertado. E a entrega do carro substituto também é um direito do consumidor, porque ele não pode ser privado do carro. Então, a concessionária tem que entregar um carro para ele, por enquanto que tenta resolver o problema apresentado. Me diga uma coisa, é claro que essa matéria aqui, né, esse bloco, ele desperta muito interesse no consumidor e o consumidor se sente muito amparado pela ordem, né? Sim. Pela OAB, ele se sente muito tranquilo, né? É como se sente também quando se dirige ao doutor Vieira por e-mail e tal, né? Claro que um tema como esse, né, o telespectador vai querer entrar em contato, né, principalmente sabendo que a OAB tem essa comissão e tem a disponibilidade para poder auxiliá-lo nisso, né? Como é que o nosso telespectador, o consumidor, pode entrar em contato com vocês? Qual o e-mail que ele pode... Perfeito. Nós temos uma linha direta através do e-mail contato@oabdf.com. contato@oabdf.com. No e-mail é só destacar a temática que pretende ser discutida. No caso da Comissão do Consumidor, colocar lá que a demanda é de consumo, que imediatamente vai ser encaminhado para a nossa comissão e daremos o retorno à pessoa. Então, além do e-mail, e aí eu vou informar, porque eu tenho de cabeça o telefone da OAB, afinal de contas é meu órgão, né? Sim. A OAB é 3036 7000. 3036 7000, 7000, né? Aí você entra em contato, vai atender a OAB e tal. Pede para falar na comissão do consumidor. Exatamente. Né? Aí vai ser atendido imediatamente. Né? Mas mas coisa boa. E aqui eu queria acertar com você e o Vieira, né, Fernando, da gente proximamente fazer um outro programa e trazer assim as 5 principais reclamações, né? Mas assim, a reclamação concreta, olha, o fulano ligou para dizer que comprou uma geladeira e entregaram um aspirador de pó, entendeu? Qual foi a solução? Ou o sujeito se arrependeu porque, enfim, 5 casos concretos, Ótimo. porque muitos consumidores, né, muitos telespectadores nossos aqui, eles certamente vão se identificar com Sim. aquele problema, porque pode ter passado por, ou teve alguém que passou por aquele problema, né? Outra demanda que também certamente gera muita dúvida é plano de saúde. É uma demanda que certamente, inclusive, se os consumidores tiverem alguma pergunta, algo para esclarecer, já pode encaminhar um e-mail e a gente já vai trabalhando isso para esclarecer aqui no seu programa esses pontos, que é um ponto tormentoso também sobre cobertura, sobre tempo de internação, sobre home care, sobre todas essas questões que envolvem o plano de saúde. Home care, eu já tive 2 casos aí de amigos que precisaram, os médicos parece que deram alta, né, para a pessoa ir morrer em casa. Aí, eu não quero que morra em casa, eu quero que a pessoa continue viva em casa, né? Mas aí depende do home care, enfim, um negócio danado. Funciona muito mal. Agora, deve ter aumentado muito a procura pelos planos de saúde, né? Porque quanto pior a saúde pública, né? Exatamente, maior a proporcional. procura, né? Proporcional, né? Tem esse fator da saúde pública não atender a contento a população, mas também tem um outro fator que aí equilibra, que é o aumento do preço dos planos de saúde. Então, a população ela quer ter acesso ao plano de saúde em virtude da má prestação de serviço público, mas ela não consegue pagar. E nos últimos anos, mesmo a ANS regulamentando os ajustes, mesmo assim ainda o plano chega a um patamar difícil de uma pessoa que tem uma renda menor conseguir pagar. Então, é uma conta difícil de se chegar. Às vezes a pessoa tem acesso ao plano de saúde, mas aí o reajuste é tão alto que ela tem que sair. Então, essa também é uma demanda com relação a reajustes, até onde é lícito o reajuste, que também é super importante. Eu acho que vale a pena uma temática explorando exatamente isso. Eu acho que a gente em breve vai precisar fazer um programa nesse sentido, né? Para poder esclarecer cada vez mais, né? E assim, eu quero, Fernando, parabenizar a ordem, viu?
parabenizar meu amigo doutor Juliano Costa Couto, né? Um jovem de cabelo branco. É verdade. Você sabe que o meu cabelo branco é porque eu quis imitá-lo, né? Mas não saiu igual. E aí, a OAB tem trabalhado muito no sentido de se aproximar cada vez mais da população. Olha, muito, vocês estão de parabéns, viu? Deputado, muito obrigado. O presidente Juliano tem um profundo respeito e admiração pelo senhor, né? Fez as melhores recomendações. Estou aqui representando a nossa OAB como Comissão do Consumidor e dizer que estamos à disposição da população. A Ordem ela é uma entidade de classe que serve à advocacia, mas também ela tem uma outra função, que é servir à sociedade. E ela exercita essa função através de suas comissões temáticas, como a Comissão do Consumidor. Então, sempre que precisarem, podem nos procurar. Estamos ali para trabalhar e para servir, tanto os advogados como a população. Muito obrigado, Fernando. Mas, olha, não é sempre que precisar, não. Você já tem um dever de casa. Sim. Catalogue os 5 casos cumprir. concretos, né? Que eu e o Vieira vamos estar aqui fiscalizando, tá bom? Vamos fazer isso, né, doutor? Com Fernando? certeza, Tá com certo? certeza. Vamos Vamos fazer. marcar aí outro bom debate. Então tá bom, vou ficar no aguardo, viu? Agradeço, Vieira, agradeço a você. Obrigado. O Tribuna ali volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e você viu que o programa retornou com a cadeira vazia, né? Eu quero dizer a vocês que é o funcionário, né, relapso. Né? Se você não conhece, daqui a pouco a gente vai dar o conceito. Agora vamos focar aqui no funcionário assíduo, Everson Cordeiro, né? E o apresentador Raimundo Ribeiro. Aquela cadeira é de quem, Everson? Pertence a Alan Guilard, né? Jornalista que está sempre participando do Tribuna Livre, teve um imprevisto nesse fim de semana, né? E infelizmente não pode bater bola com a gente, com o telespectador. Mas já dando uma boa tarde para o telespectador do Tribuna Livre, vamos bater bola nós dois, né, Raimundo Ribeiro? Porque a cadeira está vazia, né? Ele não aparece, né? É relapso, né? O que você acha, hein? Acho que ele teve um imprevisto. Ele torce mas para que time? Rapaz, ele é rubro-negro. Ele é flamenguista? Ué. Tá explicado. Vamos lá. E me diga, você viu aí a máquina tricolor? Você viu o cartão de visita do Fluminense? 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca, né? Ganhando o Não, e na clássico Primeira abertura. Liga. Exatamente. nas Da duas qual ele é o competições, né? único campeão. Exatamente. As duas competições, o Fluminense começa muito bem, né? Vai fazer realmente um princípio de temporada muito bom para quem não contratou tanto quanto se esperava, mas manteve a equipe equilibrada e por isso está fazendo esse bom início de campeonato, contrariando o que muita gente pensava. E eu tenho a impressão assim que, inspirado, né, no Nelson Rodrigues, eu acho que isso está escrito há 40 mil anos. Viu? Esse é o ano tricolor. Tricolor, quando a gente fala tricolor, a gente fala Fluminense, né? O outro é tricolor gaúcho, tricolor paulista, agora tricolor é o Fluminense, né? E para o Fluminense, que na temporada passada conquistou a Copa da Primeira Liga, né? Tem aí o estadual para tentar marcar presença, tem a Copa Sul-Americana, que nessa semana definiu o sorteio dos adversários. O Liverpool do Uruguai. Exatamente. Né? O Campeonato Paulista começa hoje, né? O Corinthians, por exemplo, vai enfrentar o São Bento. Fizeram uma boa pré-temporada, como você falou, o Palmeiras, o Santos. Fizeram amistosos internacionais. O Santos recebeu a equipe do Marrocos no Pacaembu. Tem os 5, né? Exatamente. Todas as equipes procuraram fazer uma pré-temporada qualificada para acabar com essa desconfiança da imprensa e do torcedor e mostrar a valorização do Campeonato Paulista. Ao contrário de muita gente, como você falou, que ainda insiste em desvalorizar os importantes estaduais. Exatamente. E você veja que na hora que a bola começa a rolar, os jogos vão se tornando difíceis, né? Você veja, o Fluminense deu o cartão de visita, meteu 3-0 no Vasco, né? Mas quando foi pegar o Resende, só conseguiu ganhar de 1-0. Foi um suado 1-0, né? Quer dizer, exatamente. Estaduais equilibrados, né? Com equipes do interior que procuram sempre se reforçar e vendem muito caro as derrotas para os times grandes, né? Vide esse amistoso que você teve, né? Corinthians e Ferroviário. O Corinthians só conseguiu vencer nos minutos finais, nos acréscimos, né? Com um gol realmente muito sofrido. Então, estadual, a tendência é essa, de você ter muito equilíbrio, as equipes menores sempre dificultando ao máximo. Os clássicos, eles estão posicionados já nas primeiras rodadas, né? Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar na segunda, terceira, Fluminense e Vasco se enfrentaram na primeira. Então, é um molho a mais para o Campeonato Estadual que não pode perder importância, não. É verdade. Agora, vamos sair um pouquinho do Brasil. Ô, Emerson, esse Gabriel Jesus, ele não se incomoda em qualquer campo, ele joga, né? Ele tem estrela, né? E uma maturidade impressionante para um garoto de 19 anos, né?
a ascensão meteórica dele no Palmeiras, na seleção brasileira e agora no Manchester City, chegando, já fazendo gol, já dando assistência. Não, ele deu assistência e depois foi lá e fez o gol, né? Impressionante. E os companheiros dele estão gostando muito dele, né? Do jeito humilde dele, já está começando a mostrar alguma desenvoltura no inglês, né? Eu lembro que acabou o primeiro jogo que ele fez, o gol contra o West Ham, ele recebeu o prêmio, o melhor jogador foi um belga, o belga deu o prêmio para ele já agradeceu em inglês, já trocou algumas palavras, impressionante o quanto o Guardiola e os jogadores do Manchester City estão deixando ele à vontade para ele realmente desenvolver rapidamente a posição dele ali na Inglaterra e se fixar com um dos grandes jogadores do Brasil na Europa. Não é uma contratação do Manchester, ele é uma contratação do Guardiola. Foi o Guardiola que... Exatamente. Viu ele jogando no Brasil, exigiu a contratação dele e está bancando realmente esse jogador que está muito bem na seleção, que tem tudo para fazer uma carreira muito vitoriosa na Europa. E a Libertadores começou, né? Rapaz, torci tanto na quarta-feira pro Botafogo, sabia? E deu certo, todos né? os times do Brasil, Botafogo venceu o Colo-Colo por 2-1, fora de casa, um resultado que muita gente achava... Não, dentro de casa. Dentro de casa, melhor dizendo, um resultado que muita gente achava que não fosse acontecer pelo princípio da competição. O Atlético Paranaense também começou muito bem, né? Venceu o Milionários da Colômbia. A vitória do Atlético foi melhor porque foi de 1-0, né? Exatamente. Mas de qualquer maneira, vitória é vitória, né? Quer dizer, o Isso. Botafogo joga com o Colo-Colo lá fora, mas pelo empate, né? Isso. Próxima semana, as duas equipes brasileiras têm condição de confirmar aí a passagem, né? Nessa fase preliminar da Libertadores e com certeza acrescentar muito, porque aquilo que se imaginava que fosse difícil, do Montijo jogar ao lado do Camilo, provou que é possível e o Botafogo mostrou realmente a sua força na temporada para jogar bem a Libertadores. E na Primeira Liga o Galo apanhou da Raposa, né? Tivemos o clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, o Cruzeiro jogou melhor, conseguiu a vitória. Bom também ver clássicos já no princípio da Copa da Primeira Liga, né? A gente Só não tem que tinha esperar 40 tanto. mil pessoas no Mineirão. E né? fazia, Que coisa, desde né? 2013, que essas equipes não se enfrentavam com 50% do torcedor de um lado e 50% do outro, né? Os jogos em Minas Gerais têm sido geralmente, infelizmente, com torcida única e foi muito bom ver essa rivalidade saudável, né? Sem briga, sem confusão, voltar no futebol de Minas Gerais. Aí, indo um pouco para o Sul, o Internacional estreou na Primeira Liga ganhando do Brasil de Pelotas. Exatamente, né? venceu o Brasil de Pelotas. Mas olha a dificuldade. Muita dificuldade, mostrando para o torcedor que esse processo de reconstrução do Inter, que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, começa aos poucos a apresentar resultado, né? E o torcedor espera isso, um time consistente para ganhar a Série B do Campeonato Brasileiro e voltar para a Série A o mais rápido possível. E para encerrar, esse final de semana agora, a gente inicia aqui, a bola rola aqui. Exatamente, bola começa no Campeonato Paulista, Campeonato Candango, a gente falou no programa passado da quantidade de equipes que começam tendo possibilidade de conquistar o título, né? O Gama, o Brasiliense, o próprio Real, que é uma equipe novata, mas que fez uma prévia temporada muito boa, ganhou do Brasiliense inclusive. O Gama venceu o Atlético Goianiense, que é uma equipe de Série A. Nós temos aí o Ceilândia também, mesmo, o Lusiânia. Então a pré-temporada das equipes de Brasília também foi muito interessante, o que mostra que a gente pode ter um Campeonato Candango muito disputado, com pelo menos 5 equipes brigando pelo título, e vamos ver qual deles, né, que vai levantar o caneco. Agora me diga uma coisa, que eu sei que muita gente aí não sabe qual é o meu time, porque o sujeito que comenta, ele não pode dizer o time que torce, né? Ele tem que ser imparcial, né? Tem que ser imparcial como eu sou, né? E aí, você acha que o Fluminense já está começando a ficar com a cara do Abel? É cedo ainda, mas essa alma, essa garra de determinação que o clube está mostrando no princípio da temporada indica realmente o dedo do treinador, que tem o lado tricolor dele, né? Um jogador, um treinador. O Abel nasceu no Fluminense. Exatamente. Né? E que por isso está conseguindo passar isso para os jogadores, né? Então esse bom desempenho do Fluminense na Copa da Primeira Liga, no Campeonato Carioca, que pode prosseguir até na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil e na sequência da temporada, com certeza vai ter relação com um técnico que tem realmente uma capacidade de montar bons times sempre. Você sabe que tem duas características que o Fluminense tinha em 2012, quando era dirigido pelo Abel, e que eu vejo já agora. Primeiro, tem umas 3 ou 4 jogadinhas ensaiadas. Né? E segundo, todos os jogos o Fluminense faz mais falta do que o adversário. Aquelas faltinhas chatas que para o jogo. E isso é típico do Abel. O Abel sempre... Isso é estratégico, né? Porque você fazer falta... Que a falta faz parte do jogo, né? Exatamente, a falta inteligente, que você não adquire cartão amarelo. E esse repertório de jogada ensaiada realmente é típico dos times do Abel e fundamental para o time quando não consegue resolver
o jogo na bola rolando, ter bola parada para poder realmente surpreender o adversário. E agora, com 2 equatorianos, você veja que ponto, né? Como as coisas mudaram, né? Antigamente o equatoriano não tinha vaga em nenhum time brasileiro. De repente chegaram 2 equatorianos lá no Fluminense e os caras comem a bola, rapaz. Não, e no primeiro jogo já tiveram o nome cantado pela torcida, uma coisa impressionante, foram recepcionados no aeroporto quando foram contratados e prometem aí buscar um protagonismo no time brasileiro, que como você falou, poucos estrangeiros conseguiram fazer isso ao longo da história nas equipes do Brasil. Exatamente. Não, tem um que eu ainda não aprendi o nome, não sei o que, Juela, sei lá, e que joga de cabeça erguida, entendeu? Comanda, sabe distribuir o jogo, que é um volante, né? E tem o tal do Sornoso, o cara joga... Que é um meio-campista criativo, né? Que mexe bola, que dá lança. passe de 20 metros, de 30 metros, entendeu? Faz lançamento. O Fluminense que sempre formou muito bons jogadores em Xerém e sempre foi muito pontual em contratações, conseguiu achar no mercado sul-americano jogadores que prometem realmente corresponder à expectativa do torcedor. Tá vendo? Eu estou começando já a deixar de ter raiva da LDU, que a LDU foi que ganhou da gente, tirou os 2 títulos continentais que nós teríamos. Né? 3 gols do Thiago Neves naquele jogo, o Thiago Neves que logo deve estrear no Cruzeiro e deixar saudades da torcida tricolor, né? É verdade. Mas é só, muito obrigado, viu? Você vê, nós passamos aqui o dia quase todo conversando sobre futebol e a cadeira permaneceu vazia, né? Estará ocupada com certeza no próximo programa. Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora uma coisa muito mais alegre, né? Afinal de contas, vamos falar de música, né? Estamos aqui tendo o privilégio de receber o Luciano Duarte, né? Privilégio é tudo. O Wellington Silva. Isso. É o famoso mineirinho chonado, né? Mas olha, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme recebê-los. Prazer é todo nosso estar aqui com você. Obrigado. Me diga uma coisa, e quando é que vocês começaram? Então, nós somos de Minas Gerais, né? Cidadezinha chamada João Pinheiro. E já estamos aqui em Brasília já há uns 10 anos. Estava em Goiânia, fiquei em Goiânia gravando meu CD também, já tem um ano. Está lançando música nova. E graças a Deus estamos sendo muito bem recebidos, muito bem aceitos pelo público. Qual a opção que vocês fizeram em termos de estilo musical? Sertanejo? Sertanejo, que a gente já veio do raiz, né? Da música raiz. Só que o mercado ele vai mudando, né? E logo veio esse sertanejo universitário. A gente também foi adaptando, mas nunca esqueceu a raiz, que sempre que a gente encontra para aquele churrasquinho, aquela bebidinha, a gente toca aquela música bacana, raiz. Mas estamos também atualizados aí no universitário. Se as pessoas quiserem contratados, como é que faz o contato? Tá bem aqui atrás do... Deixa eu... Tem aqui o 619-8590-2554 ou 619-8361-6351 ou fixo 6130-132516. Também tem as redes sociais, né? Luciano Duarte Music, Facebook, a página também, Instagram, Twitter. Bem, então nós também queremos mostrar aqui, né, o CD, né, Luciano Duarte. Quem quiser adquiri-lo tem os telefones, né, que já foram colocados aí. Quero agradecer muito, viu, Luciano, você e o Wellington terem encontrado um tempinho na sua agenda para estar aqui conosco. É um privilégio recebê-los. O privilégio é todo nosso. Muito grato aí pelo convite. E o programa está à disposição. Qualquer coisa que vocês queiram divulgar e tudo, é só encaminhar aqui para a gente. Ou no dia que tiver uma folguinha também, quiser fazer o programa junto conosco, nós... Com certeza, vai ser uma honra estar aqui. Tá certo. E quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, pela sua audiência, né? E se Deus quiser, no próximo sábado estaremos juntos novamente. E vamos encerrar agora ouvindo uma música, né, que é de sua autoria, mas que já faz um sucesso enorme aí, é interpretado por vários Com certeza. cantores que estão aí, não é isso? Vamos lá então. Ela é amiga dela.
Parece loucura, amigo, que eu vou lhe contar, por favor, acredite. A mina que eu fico é louca, me chama pra realizar o feitiço. Parece loucura, amigo, que eu vou lhe contar, por favor, acredite. A mina que eu fico é louca, me chama pra realizar um feitiço. E eu me dei bem, eu me dei bem. Tô tipo cachorro no osso, o filhão fez o velho ficar orgulhoso. Eu me dei bem, numa morena, uma loira. Ela fez uma vez, adorou.